Gente, vamos falar dele agora no Morning Show. Ele que balançou a República nesta semana, mas que agora está um pouco arrependido. Eu tô falando do cantor Sérgio Reis, que estava botando pressão no Supremo Tribunal Federal, tinha prometido parar o país com os caminhoneiros, mas parece que agora ele fechou a tampa da panela velha, né, Paulinha? Eita! De quem é o roteiro? Nota 10, hein? Maravilhoso. Essa aí, Vini, vai pro Oscar. Não tem nada a ver com isso. Vini, parabéns. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Olha, mesmo porque, né, agora a gente tem aí algumas pressões acontecendo, porque membros do Ministério Público Federal pediram apuração sobre o caso aí dessas mensagens do Sérgio Reis. Também foi aberto um caso um inquérito no Departamento de Combate à Corrupção, DECOR, então a polícia lá de Brasília abriu essa investigação. E aí a gente tem o Sérgio Reis falando sobre isso. Então, teve uma entrevista no Globo, vou trazer algumas passagens aqui. Então, por exemplo, a respeito da mensagem, Sérgio Reis diz assim, ó, eu estava conversando com um amigo, era tudo brincadeira. Ele postou no grupinho dele e aquilo foi para fora. E isso me prejudicou muito. Não era a minha intenção. Aí, sobre essa história de impor ali em manifestação, né, uma coisa mais assertiva, né, ele estava ali pego nisso, e aí ele diz assim, ó, não temos que quebrar nada, tem que fazer uma passeata serena, sem briga, sem nada. Eu me arrependo demais de ter falado com um amigo da onça, sabe como é. Bom, aí sobre a questão da realização dessas manifestações contra o STF, o Sérgio Reis disse assim, ó, não sou eu que decido. Essas coisas que os ministros estão fazendo prejudicam muita gente. Soltar bandido? Isso não pode. Ou a lei é cumprida ou não é. Eu não sou juiz. Eu sou um cara do povo. Como povo, eu acho que tinha que ter o impeachment. E aí, sobre essa possibilidade de ser preso, o Sérgio disse o seguinte, eu não tenho medo de ser preso, não sou frouxo, não sou mulher. Cadeia é para homem. Gente, arranjando novos problemas, né? Caçando novos problemas com o Sérgio Reis. Bom, mas aí também Medo nenhum, mas era só brincadeira. Tem medo, sim, imagina. né? Imagina que tá com medo da prisão. Mas vamos lá, porque ele também conversou com o Congresso em Foco. E aí ele falou, por exemplo, sobre Bolsonaro. Peguei aqui a passagem que ele fala sobre Bolsonaro. Não sou puxa-saco do Bolsonaro. Conheci ele na Câmara. Somos palmeirenses. Não há prova... Importante. Ah, bom, Calma, agora... vamos lá. Torcemos Agora pro tá de Verdão. boa. Tudo bem. Não aprova a forma como ele fala muita coisa, mas é o jeito dele. Como vou mudar o jeito de italiano nervoso dele? Tem hora que ele é bronco. É difícil governar o Brasil, que é muito grande. O Brasil não quebrou ainda porque é muito forte. Muito dinheiro foi desviado dos nossos cofres e o país não quebrou. Agora ninguém mexe no cofre porque Bolsonaro acabou com isso. E aí, sobre essa história do cancelamento, né, das pessoas cancelarem o Sérgio Reis, entre pessoas como a Bruna trouxe, que acham que ele é o novo herói do Brasil, e pessoas que cancelaram o Sérgio Reis, ele diz assim, querem me massacrar, já estou tendo prejuízo, cancelaram 4 shows e 2 comerciais que ia fazer agora. Tiraram do ar um que faço para um supermercado de Curitiba. Vão tirar por um mês do ar e esperar para ver o que acontece. E aí a gente teve também um posicionamento bem forte do músico Guarabira, né? Daquela dupla famosa Sai Guarabira. Ele recebeu um convite para participar do próximo disco do Sérgio Reis e pelo Twitter ele acabou se posicionando, negando esse convite. Olha o que disse o Guarabira. De Sérgio Reis sempre tive enorme admiração pelo trabalho, bom gosto e extrema musicalidade. No disco dele, que sairá, inclusive participaria em uma faixa, a gravação dele de Sobradinho, mas me considero incompatível com seu posicionamento atual e, infelizmente, declino do convite. Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Aspas do Sérgio Reis, postada pelo Guarabira, que diz assim... Prefiro não compartilhar minha vida e meu trabalho com quem prega esse tipo de intransigência e radicalismo. Um abraço a todos. E aí a gente teve também uma entrevista para a Folha de São Paulo da mulher do Sérgio Reis, a Ângela Bavini, que diz que ele está super magoado, que ele está depressivo, que considera que foi mal interpretado e que, enfim, acabou envolvido nessa história e aí, na hora da conta chegar, todo mundo vazou e ele, que é celebridade, acabou pagando o pato. Então tá aí. Muito bem, Paulinha. Na realidade, o que a gente está discutindo aqui é que tudo virou política, né? Isso.
É isso tudo, aí, né? Paulo. Não é, Bruna? É isso mesmo, porque na verdade, se a gente pegar e tiver um pouco de boa fé, né, a gente vai ali que ali é força de expressão. Ah, vamos tirar o carnaval. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês e como, apesar de eu ser mulher, não tenho medo de ser presa também, viu, Sérgio Reis? Mesmo porque eu tiraria umas férias, assim, da quantidade de coisa que eu tenho que fazer na cadeia, leria uns livros, não sei se eu achar tão ruim, Alexandrinho. Pode ficar tranquilo. Para o filósofo, a prisão então, não é tão não ruim. é exatamente um problema, né? Porque mesmo porque a liberdade está no pensamento. Então, Alexandre de Moraes me prende, eu continuo xingando ele dentro da cadeia. Mas, assim, a questão é o seguinte. A gente no Brasil ter gente com medo do STF, com medo de juiz, com medo de ser perseguido, é um negócio muito grave, né? Então, assim, muita gente quer o impeachment. Ah, ele se expressou mal? Por que eu falei que para muita gente ele é herói nacional mesmo? Porque ele teve a coragem de falar em público o que muita gente fala privadamente. Nossa, que vontade de esganar aquele Alexandre de Moraes. Eu devo falar isso umas 10 vezes por dia. Eu tenho vontade de esganar o Alexandre de Moraes. E o que faz com que eu seja civilizado e consiga aguentar a democracia é que eu tenho essa vontade, mas eu não a pratico. Olha como eu sou virtuosa, eu me contenho, né? E assim como a gente não viu o que aconteceu, o Sérgio Reis não foi levar gente para quebrar o STF, ele manifestou essa vontade. Vamos lá, quebrar tudo, tal como as pessoas falam por força de expressão. A partir do momento que alguém tem essa força de expressão, receber, ser alvo de um inquérito, cara, nossa, que país incapaz de lidar com essas com palavras que a gente está vivendo, né? A gente não pode ser hipócrita, como eu já disse antes. Muitas vezes a gente fala as coisas por força de expressão, se a gente levar o pé da letra, são legais? Não são. Uma força de expressão não pode mais? Está proibida a força de expressão no Brasil? Porque eu tenho vontade de esganar ministro do STF, eu tenho vontade de esganar Arthur Lira, eu tenho vontade de esganar Rodrigo Pacheco, mas eu sei que não pode, né? É uma questão de decálogo, 10 mandamentos, tá? Fiquem tranquilos, né? Assim como eu acredito que o Sérgio Reis e a sua turma têm vontade de, quebrar tudo, mas não vão quebrar. Por quê? Porque o agronegócio segura o Brasil. O Sérgio Reis realmente é um homem do povo e um homem do campo. Ele entende o quão importante é a gente manter a ordem para que a economia funcione. Então, pelo amor de Deus, é um pouco de má fé o que fizeram com ele. Eu acho que foi má fé, porque foi confundir força de expressão com atitude. Os caras queimaram a Borba Gato. A gente não viu o Sérgio Reis quebrar nada por aí. A gente só viu ele se manifestar de maneira livre, num momento em que se manifestar livremente, agora, ficou proibido no Brasil. Ô Zé, eu já ouvi você falar isso, mas gostaria que você pudesse repetir aqui no nosso Morning que, na sua avaliação, a gente vive o momento mais importante, um dos mais importantes da nossa história política, né, Zé? Por quê? É a reacomodação, né? Nós estamos vivendo agora uma dor do crescimento, sei lá, e definitivo, olha a Venezuela, olha a Argentina, aquilo não foi por acaso. Ele foi um projeto construído, decisões mal tomadas lá atrás, decisão até do povo, até por votação, né? Então, hoje é isso aí, tudo vira política. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante. Esse caso do Sérgio Reis aí mostra, principalmente, o novo momento da comunicação, né? Alguma coisa que a gente fala aí num grupo de família pode passar para outro, que para outro, que para outro, e aí viralizar e acontecer isso que aconteceu com o Sérgio Reis. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho medo da cadeia. Eu aprendi na minha vida de que cadeia não é para homem, não. Cadeia é para bandido. É esse o meu entendimento. Eu tenho medo de ser preso, sim, e Deus me livre, eu não gostaria de colocar isso no meu currículo de maneira nenhuma, nem inocente nem culpado, né? Esse caso do Sérgio Reis, ele está chorando também porque doeu muito no bolso. Foram vários contratos cancelados e pessoas rejeitaram gravar com ele, amigos antigos, né? Eu vou contar aqui uma experiência. Eu cobri vários presidentes da República e quando você é setorista, você mora no palácio, né? Chega mais cedo do que o presidente e sai mais tarde do que o presidente. Normal. E foi assim no governo Collor. Eu me lembro que o presidente, a convite de Cláudia Raia, foi assistir no tradicional Festival de Cinema daqui de Brasília, um filme estrelado por Cláudia Raia. Ela, muito amiga do Collor, participou de política, ganhou, evidentemente, o ódio e amores. Amores dos aliados do presidente Collor, que é uma relação muito parecida com o Bolsonaro, público, imprensa e poder, né? E Cláudia Raia era amiga do presidente Collor. E aí o presidente foi assistir o tal Matou a Família e foi ao cinema. E nós fomos. E aí, como repórter, você não olha para o telão, você olha para a expressão do presidente da República. Se você perder um detalhe,
pode ficar desempregado. Todos os jornais dão detalhes. E eu prestei atenção no presidente e na Cláudia Raia. Na exposição de Matou a Família e Foi ao Cinema, todas as vezes que aparecia a imagem de Cláudia Raia, o cinema inteiro vaiava. E no final, ela foi se encolhendo na cadeira e colocou as mãos no rosto. E no final, ela foi aplaudida quando ela morreu. Então, assim, eu acho que isso deve ser um trauma na vida da Cláudia Raia para sempre. Pesado. Caramba, Zé. Revelando aqui. História, meu. Feridas antigas. Mas aproveitando só um pouquinho mais a sua participação aqui no Morning, você deu esse seu depoimento aí dessa história envolvendo a Cláudia Raia, essa cobertura que você fez, né? Mas se comparar com o momento atual, a gente nunca viveu um momento tão politizado assim, né, Zé? Tudo é política. Sempre foi de uma maneira muito mais leve. Quando era PSDB e PT, perdia a eleição, tá bom, não é tão assim. Agora, com Collor foi apedrejado. Amigos do Collor eram discriminados. Zezé de Camargo e Luciano foram cantar lá na porta do Collor, na casa da Dinda, e foram massacrados, né? Tem alguma coisa a ver. Não nessa intensidade, e o tempo também apaga um pouco, né? Mas houve na eleição do Collor, foi uma situação tensa também. Mas agora, diante da proliferação de mídias sociais, é que a coisa ficou mais intensa e mais rápida. Muito bem, Zé, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Morning Show. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Perfeito, obrigado. Valeu, Zé, abração para você. Paulo, Joel agora, Fonseca, rapidinho, essa questão que o Zé falou do bolso, né, que pesou no bolso do Sérgio Reis. Para que o Sérgio Reis vai se meter com essa história também? 81 anos, tem uma carreira construída, sólida, uma contribuição para o sertanejo. Esse WhatsApp era um WhatsApp privado? Era uma mensagem com um amigo, você está querendo dizer? Mas eu já vi vídeo dele falando a mesma coisa. Não teve um Paulo, vídeo ele dele falou 2 semanas live atrás? também. Numa live. Numa live também. Não, a questão é assim, tudo bem se fosse um vazamento e aí logo depois ele falasse, gente, uma brincadeira, tal. Mas aí teve as lives, ele foi lá e ele falou. Ele exprimiu algo E teve a convocação da manifestação também, para o dia 7 de setembro. Se ele foi para a live, aí a história é outra. Veja uma coisa. Se é um áudio Eu acho que o Vini está certo, ele se arrependeu porque pesou no bolso, não do que ele falou exatamente, porque a gana, a raiva que muitos brasileiros sentem e o medo de ser preso. Porque a raiva que muita gente sente dessas coisas, desses problemas de Brasília, ela é real. E a gente não pode ser hipócrita. Joel. Tá cheio de sertanejo. Na verdade, a maioria dos cantores sertanejos são pró-Bolsonaro. Se eles forem ter que escolher ali Você escuta em 2018... sertanejo? Escuta um pouco, escuta o que toca no rádio, assim, um pouco, o batom de cereja ali. É a sua cara, Joel. Eu fico por dentro aí do que tá rolando. Mas não é meu estilo favorito, mas escuto. Mas muitos cantores sertanejos são Bolsonaro e não tem problema nenhum e continuam com seus contratos comerciais, com suas propagandas, com seus shows sem problema nenhum. O que diferencia o Sérgio Reis não é ele ser pró-Bolsonaro, é que o Sérgio Reis, com todas as letras, incitou e planejou abertamente um golpe de Estado, da forma mais literal e concreta possível. O cara tinha um plano desenhado que ele está dizendo que vai acontecer. É óbvio que não vai acontecer, é óbvio que ele está sonhando com as multidões. Não tem essas multidões dispostas a derrubar o Congresso como ele pensa. Vai se juntar 1000 pessoas ali, eu já vou achar grande. Agora, o cara sonha que vai juntar uma multidão em Brasília, vão levar uma convocação ao Rodrigo Pacheco, ordenando a resposta dele, vão dar 72 horas. Se ele não responder, o Brasil inteiro vai parar. E se também não responder, eles vão entrar na marra para tirar os senadores dali na porrada. Primeiro, isso é 100% literal. Segundo, isso é um golpe de Estado. Infelizmente, Sérgio Reis, não. A gente não vive num país em que é permitido você incitar a população a fazer um golpe de Estado, ainda mais se você é uma liderança. Ele é liderança, hein? Ele não é só um músico sertanejo. Ser um músico sertanejo já é um papel de destaque, né? Porque é muito famoso. Mas, além disso, ele foi deputado federal. Ele conhece muito bem a legislação brasileira. Ele teve um mandato de 4 anos, de 2015 a 2019, como deputado. Representou bancada, sabe o que é o Congresso. Não é só um ignorante que nunca viu nada daquilo falando. É alguém que conhece por dentro. Não é permitido
incitar e planejar um golpe de Estado no nosso país. É óbvio que tem consequências. Agora, eu sinceramente espero que ele não seja preso. Espero que se arrependa. Pega talvez uma... prisão é muito prisão extremo, não, prisão né, é demais. gente? Mas pegue uma pena comunitária, faça um serviço comunitário, alguma coisa. Mas não pode. Não pode fazer isso que ele fez. Esse negócio da prisão eu acho muito preocupante, porque isso Tá pesado, né? isso é uma linha muito tênue, gente. É uma linha tênue. Todo entre mundo pode encana, a gente de alguma maneira infringir direitos e liberdades individuais e da gente agir para combater qualquer tipo de fala mais radical. Eu Agora, vejo Bruna, com maus olhos você essa coisa de critica prisão. o STF todos os dias. Você acha que você vai preso? Eu tenho certeza que você não irá presa. Eu não sei. Você não Olha, incita Eu não tenho tanta certeza. Você não, incita João. violência contra? Não, mas aí não. que tá. Você manifesta a maneira desejo, de dizer você manifesta e dá dicas para as pessoas matarem. Não, mas eu tenho uma capacidade de domínio da linguagem talvez maior do que algumas pessoas que não sabem se exprimir, João. Aristóteles. Às vezes eu percebo que as pessoas se exprimem muito mal. Capacidade, Bruna, é num plano concreto. Olha o Roberto Jefferson, quando ele traz uma arma, quando ele traz uma balaclava. Aconteceu. Planejar crime é crime. Planejar crime é crime. Vamos no dia tal. Bruna, planejar um golpe de Estado já é um crime. Eu não li assim, é como Joel. uma quadrilha que vai assim. roubar um banco. Ainda não roubou, mas está planejando Então, para roubar. ali, já pode ser preso. Eu não li como planejamento de um golpe de Estado mesmo. Não li. Quando o Roberto assim. Jefferson grava um vídeo no qual ele traz uma balaclava, aquela máscara de terrorista. Aquilo era uma piada. Fala para as pessoas colocarem. Aquilo é cômico. Pega a arma e fala, se vier, é cômico. É engraçado. Roberto Jefferson tem que largar a política e ir pro teatro. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa, Bruna? Posso te falar uma coisa, Bruna? Se em vez do Roberto Jefferson, naquele mesmo vídeo, idêntico, fosse um clérigo muçulmano, você estaria nas ruas berrando pela prisão dele. Justamente, mas como é um bolsonarista e não um muçulmano, você não faz nada. Não é por isso. É porque é o Roberto Jefferson, que é um cara que grava uns vídeos totalmente teatrais, que a gente sabe que ali ele está na retórica. É porque é questão de interpretação. Claro. Agora, o cara muçulmano... Assim como Sérgio Reis era uma retórica também, né? Assim como Sérgio Reis também era uma metáfora. Eu acho que foi força de expressão da vontade que o brasileiro tem de pegar a ditadura foi metafórica. Eu vou seguir